Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, um clássico da nossa língua, os verbos em português. E a nossa fonte é um capítulo de gramática daqueles bem completos mesmo. O autor até brinca que deu um trabalho danado para fazer. Dá para imaginar. E qual a nossa missão aqui? Bom, é tentar destilar o essencial, sabe? Focar no que realmente importa mais. Seja para quem está estudando, ou para quem vai fazer uma prova, ou sei lá, só para a gente se comunicar um pouco melhor. A ideia é não se afogar nos mais de 11 mil verbos que dizem que existem. É olhar para o lado prático da coisa, certo? Vamos desempacotar isso, então? Exatamente. A ideia é essa: navegar pela definição, pela estrutura básica e, claro, focar naquelas subtilezas, naqueles detalhes que sempre causam dúvida, né? Tornar o aprendizado um pouco mais leve, talvez até interessante, quem sabe? Perfeito. Então, começando pelo começo mesmo. O que é um verbo? Assim, semanticamente falando, ele indica o quê? Ação. Isso, ação, como ele correu. Mas não só isso, pode ser um processo, tipo a planta cresce. Ou um estado, ela está feliz. Ah, mudança de estado também, né? Tipo, ele ficou rico. Ou o fenômeno da natureza, choveu. Exato. Fenômeno como choveu muito. E até existência, como em há problemas, ou desejo, quero viajar, ou necessidade, preciso ir. E o ponto crucial que você mencionou antes é essa conexão com o tempo. Tudo isso acontece numa linha temporal. Essa coisa da perspectiva temporal é o que diferencia o verbo de outras palavras que também indicam ação, tipo construção, perfeito. Construção ou chuva indicam algo que acontece, mas elas não mudam para dizer quando aconteceu ou quem fez. Elas não se conjugam, né? O verbo, sim, ele flexiona em modo, tempo, número, pessoa, é a conjugação. E na frase, nossa, ele é vital. Geralmente não tem oração sem verbo, ele é o centro ali do predicado. Lembrei daquela música. Toda vez que eu penso em você, sinto uma coisa diferente. Se tirar o penso e o sinto, acabou a frase, né? Perde tudo. Exato. Perde a ação, o tempo, a conexão toda. E na prática, como a gente bate o olho e sabe que é um verbo? A terminação ajuda, né? O ar, ir. Ajuda muito. A terminação do infinitivo, arerir, é um bom sinal. E claro, a capacidade de conjugar. Eu amo, nós vendemos, eles partirão. Aquelas terminaçõezinhas, as desinências, vão dando as pistas de modo, tempo, pessoa. Mas aí que a coisa complica um pouco, né? Identificar é uma coisa, usar certo é outra. A fonte até traz uns exemplos engraçados de erros comuns. Ah, sim, é muito comum mesmo. Especialmente com verbos derivados. Por exemplo, quem nunca ouviu as crianças se entreteram? Nossa, esse é clássico. Parece certo, mas não é. Não é. O correto é entretiveram. Porque entreter vem de ter. Se é eu tive, eles tiveram. Então é eles entretiveram. Faz sentido. E aquele, o político interveio, mesma coisa. Mesma coisa. Vem de vir. Se é eu vim, ele veio, então é ele interveio. A gente tende a querer regularizar tudo, né? Tratar como se fosse um verbo regular simples. Exato. A gente esquece a origem. E quando nós propormos, esse também é direto. Também o correto é propusermos, vem de pôr. Se o futuro do subjuntivo de pôr é quando eu puser, então é quando nós propusermos. Puxa. E o tal do precavenha-se? Esse nem existe, né? Esse não existe mesmo. Precaver é um verbo defectivo, ele não tem todas as formas. Não tem presente do subjuntivo, por exemplo. Então, nesse caso, a saída é usar um sinônimo. Resguarde-se, acautelese, tenha cautela. Olha só, é aí que fica bem interessante mesmo. Esses erros mostram que não adianta, tem que praticar a conjugação. Não dos 11 mil, claro, seria loucura, mas focar naqueles mais usados e principalmente nos irregulares que dão mais trabalho. Ser, ir, vir, ver, pôr, ter e os filhos deles, né? Os derivados. Isso. Dominar esses e seus derivados, manter, intervir, compor, prever, etc., já é meio caminho andado. Resolve a maioria dos problemas do dia a dia e das provas. Falando em conjugar, vamos dar uma passada rápida nos modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo.
O que eles indicam mesmo? A atitude de quem fala. Exatamente. O indicativo é o modo da certeza, do fato, quando você afirma algo. Tipo, nossa, como isso aqui está gostoso. Você está constatando um fato. Certo. Já o subjuntivo é mais da dúvida, da hipótese. E isso, da dúvida, do desejo, da possibilidade, seria tomara que esteja gostoso. Você não tem certeza, é uma expectativa, um desejo. E o imperativo é o da ordem, do pedido, né? Coma este hambúrguer. Exato. Ordem, pedido, sugestão, conselho. A forma pode ser a mesma, mas o tom de voz e o contexto mudam tudo. Faça o favor pode ser bem diferente de faça isso agora. Entendi. E além dos modos, tem o tempo. Passado, presente, futuro, com as subdivisões tipo perfeito, imperfeito, número, singular, plural e pessoa, primeira, segunda, terceira. Isso é mais tranquilo, né? Essas flexões de número e pessoa costumam ser mais molezinha, digamos assim. O desafio maior está nos tempos e modos e nas irregularidades. Certo. E como o verbo é montado? Qual a estrutura básica dele? Tem um radical, né? Tem o radical, que é a parte que carrega o significado principal, tipo em amar. Às vezes ele até muda um pouquinho, o que a gente chama de alomorfia, como o posso e pode do verbo poder. Ah, Aí, geralmente, vem a vogal temática a, é ou i. Ela indica conjugação, primeira, segunda, terceira, e faz a ligação com as desinências, ar, vender, partir. e o verbo pôr? Termina em or, mas é de que conjugação? Boa pergunta. O por e seus derivados, tipo compor, propor, pertence à segunda conjugação. É que ele veio do latim poere. A vogal é caiu, mas ele continua sendo da segunda. Ah, tá explicado. Então é radical plus vogal temática plus desinências. E essas desinências indicam o quê? Indicam o modo e o tempo, são as desinências modo-temporais, tipo o vá de amava, e o número e a pessoa, as número-pessoais, como o mós de amamos. E saber isso ajuda na prática? Tipo, para identificar um tempo verbal numa prova? Ajuda sim. Reconhecer essas terminações, esses padrões, facilita muito. Por exemplo, se você vê um verbo terminando em ia, como pretendia, ou vá, como estava, é um forte indício de pretérito imperfeito do indicativo. Isso cai bastante em questões. Entendi. Agora, saindo do verbo sozinho, a gente usa muito as locuções verbais, né? Tipo, vou fazer, estava correndo. O que define uma locução? É só ter mais de um verbo junto? É ter dois ou mais verbos funcionando como um bloco só, sabe? Como se fossem um único verbo se referindo à mesma ação e ao mesmo sujeito. Geralmente tem um verbo auxiliar, que é o que a gente conjuga, ele que carrega o tempo, o modo, a pessoa, tipo ir, estar, ter, haver, poder, e um verbo principal, que fica numa forma nominal, infinitivo, gerúndio ou particípio, e traz o significado da ação principal. Ah, então em vou viajar, o vou é o auxiliar conjugado. E viajar é o principal no infinitivo. Exatamente. O vou marca a primeira pessoa do singular, o presente do indicativo e a ideia de futuro próximo. O viajar traz a ação em si. E tem vários tipos de locuções, né? A fonte menciona algumas. Sim, muitas. Tem as que formam a voz passiva, com ser ou estar mais o particípio. O livro foi publicado. Tem as de tempo composto, que usam ter ou haver mais o particípio. Eu tenho estudado bastante. Essas indicam uma ação que começou no passado e continua, ou que se repetiu. E aquelas que indicam a fase da ação, tipo, começou a, está fazendo, acabou de. Essas são as aspectuais. Elas dão uma nuance sobre o andamento da ação. Começou a chover mostra o início. Estou lendo mostra a continuidade, o processo. Acabei de chegar mostra o fim recente. E as com poder, dever, querer? São modais, é isso? Com o contexto, como uma questão do ita que a fonte cita sobre o verbo poder. Falando em locuções, um ponto que sempre gera debate é o tal do gerundismo, né? Usar estar plus gerúndio para tudo, especialmente para falar do futuro. Vou estar verificando.
Ah, o famoso vou estar transferindo a sua ligação. Então, gramaticalmente falando, a construção estar plus gerúndio existe e pode indicar uma ação futura em andamento. O problema é o uso excessivo e muitas vezes inadequado. Muitas vezes, um simples vou transferir ou transferirei seria mais direto, mais conciso, mais elegante até. Não é um erro crasso de gramática sempre, mas pode soar prolixo, meio vago e virar um cacuete na fala de muita gente, especialmente em telemarketing, né? É verdade, é mais uma questão de estilo, então. Mas é bom evitar o excesso. Outro ponto importante são as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio e particípio. Por que nominais? Elas funcionam como nomes. Exatamente. Além de serem usadas nas locuções, essas formas podem, em certos contextos, se comportar como nomes, substantivo, adjetivo ou até como advérbio. O infinitivo, cantar, é o nome da ação verbal. Ele pode ser o sujeito da frase, navegar é preciso, ou o complemento, o importante é participar. O gerúndio, ando, tipo cantando, indica a ação em andamento. Isso, um processo. Ele pode formar locuções, estava cantando, ou ter valor de advérbio indicando modo, tempo, causa, saiu correndo, modo, ou até de adjetivo, água fervendo. E o particípio, ado, ido ou irregular, tipo cantado, feito, indica o resultado da ação. Geralmente sim, uma ação concluída, um estado resultante. É usado na voz passiva, foi feito, nos tempos compostos, tinha feito, e muito, muito frequentemente como adjetivo, tarefa concluída, porta aberta. E aqui também tem umas pegadinhas, né? Principalmente na diferença entre infinitivo e futuro do subjuntivo, que às vezes tem a mesma forma. Tem sim, é um ponto crucial. Verbos como fazer, dizer, trazer, ver, vir, a forma deles na primeira e terceira pessoa do singular do infinitivo pessoal, quando tem sujeito expresso, para eu fazer, é igual à do futuro do subjuntivo, quando eu fizer. E como a gente diferencia? A dica que a fonte dá é bem útil. Geralmente, o infinitivo pessoal aparece depois de uma preposição, para eu fazer, antes de ele dizer, apesar de nós trazermos. Já o futuro do subjuntivo costuma vir depois de conjunções de tempo ou condição, como quando, se, assim que. Ah, então aquele erro, assim que eles proporem, é porque é assim que é a conjunção, e aí pede o futuro do subjuntivo, que é propuserem. Exatamente. Quando eles vierem, se nós virmos, assim que você puder. É futuro do subjuntivo. O infinitivo seria apesar de eles virem, para nós vermos, sem você poder. Entendi. E o particípio? Tem os verbos abundantes, né? Com duas formas. Uma regular, ado, ido, e uma irregular, curta. Tipo, limpado e limpo, pagado e pago. Como saber qual usar? A regra geral, a mais tradicional, é usar a forma regular, a mais longa, com os auxiliares ter e haver, nos tempos compostos da voz ativa. Eu já tinha limpado a casa. E usar a forma irregular, a curta, com os auxiliares ser e estar, geralmente na voz passiva ou para indicar um estado. A casa estava limpa, o documento foi impresso. Mas tem exceção, né? Ouvi dizer que pagar, ganhar, gastar aceitam as duas formas com ter e haver. Tinha pago e tinha pagado. Sim, esses três são exceções consagradas. Hoje em dia, a gramática aceita ambas as formas com ter e haver. Tinha pagou pagado, tinha ganhou ganhado, tinha gastou gastado. Mas para a maioria dos outros verbos abundantes, aceitar, acender, eleger, imprimir, a regra geral ainda é mais segura, especialmente na escrita formal. E tem aqueles que só têm particípio regular, né? Tipo chegar, trazer, nada de chigo ou trago como particípio. De jeito nenhum. O particípio é chegado e trazido. Eu tinha chegado, o pacote foi trazido. Chego e trago são formas do presente do indicativo primeira pessoa do singular. Eu chego cedo, eu trago o livro. É outro erro bem comum. Certo. Mudando um pouco de foco, mas ainda nos verbos. A voz verbal. Ativa, passiva, reflexiva. O que isso quer dizer na prática? A voz verbal mostra a relação entre o sujeito da oração e a ação que o verbo expressa. É bem direto, na verdade. Na voz ativa, o sujeito é quem faz a ação.
o menino chutou a bola. O sujeito, o menino, pratica a ação, chutar. Ok. E na passiva? Na voz passiva, o sujeito é quem recebe, quem sofre a ação. A bola foi chutada pelo menino. Agora o sujeito, a bola, sofre a ação. O menino virou o agente da passiva. E a reflexiva? É quando o sujeito faz e recebe? Isso mesmo. O sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Eu me cortei com a faca. Eu pratiquei a ação, cortar, e eu mesmo sofri o resultado. Fui cortado. O pronome me, te, si, nos, vos indica essa reflexividade. A voz passiva parece ter mais detalhes. Tem a analítica e a sintética, né? Tem sim. A voz passiva analítica é essa que vimos. Usa um verbo auxiliar, ser, principalmente, mas também estar ou ficar, conjugado mais o particípio do verbo principal. E o particípio concorda com o sujeito paciente. As casas foram construídas. O trabalho está feito. Pode ter o agente da passiva, pelo pedreiro, ou não. E a sintética? É aquela com o ser. Exato. É a passiva sintética ou pronominal. Usa-se o verbo principal, que precisa ser transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa, singular ou plural, mais o pronome se. Esse se é chamado de pronome apassivador ou partícula apassivadora. Por exemplo, vende-se esta casa. O verbo vende está no singular porque o sujeito paciente, esta casa, é singular. Se fosse vendem-se casas, o verbo iria para o plural para concordar com casas. O sujeito geralmente vem depois do verbo nesse caso. Ah, então é por isso que a gente vê placas tipo aluga-se apartamentos. Deveria ser alugam-se, né? Tecnicamente, pela norma culta, sim. Se apartamentos é o sujeito paciente, apartamentos são alugados. O verbo deveria concordar. Alugam-se apartamentos. Mas na linguagem mais informal ou até em anúncios, é comum ver o verbo no singular, como se fosse uma construção impessoal. Mas a regra é clara. Com o ser apassivador, o verbo concorda com o sujeito paciente. E como a gente diferencia esse C, PA, daquele outro C que indica que o sujeito é indeterminado, PI? Tipo em precisa-se de funcionários. Ótima pergunta. A confusão é comum. A dica prática mais usada é: tenta transformar a frase para voz passiva analítica, com ser plus particípio. Se a transformação for possível e fizer sentido, o ser é partícula passivadora, PA. Exemplo: consertam-se relógios. Relógios são consertados. Fez sentido? Então é PA e o verbo concorda, relógios. E se não der para transformar? Se a transformação soar estranha, for agramatical, aí o ser é índice ou partícula de indeterminação do sujeito, PIS. Isso acontece geralmente com verbos que não são transitivos diretos, intransitivos, transitivos indiretos, de ligação. Exemplo: precisa-se de vendedores. De vendedores é precisado, não soa bem, né? Então aqui o sujeito é indeterminado e o ser é PIS. E a regra importante: quando o ser é PIS, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Vive-se bem aqui, trata-se de assuntos importantes. Entendi. Essa dica da transformação é boa. Então, PA, verbo concorda com o sujeito paciente. PIS, verbo sempre no singular. E para passar da ativa para a passiva analítica, qual o passo a passo? É bem mecânico. 1. O objeto direto da frase ativa vira o sujeito da frase passiva. 2. O sujeito da ativa vira o agente da passiva, introduzido geralmente pela preposição por ou de. 3. O verbo principal da ativa vai para o particípio e você adiciona o verbo ser ou estar, ficar, como auxiliar, conjugado no mesmo tempo e modo que estava o verbo principal na ativa. Um exemplo. Claro, os alunos leram o livro. Ativa. Objeto direto. O livro. Sujeito. Os alunos. Verbo. Leram pretérito perfeito. Passiva. O livro. Novo sujeito. Foi. Verbo ser no pretérito perfeito. Lido. Particípio de ler. Pelos alunos. Agente da passiva. E se na ativa tiver uma locução verbal? Tipo, os alunos vão ler o livro. Boa. A lógica se mantém. O auxiliar da ativa geralmente continua e o auxiliar da passiva, ser, entra no infinitivo ou gerúndio. O livro vai ser lido pelos alunos.
Ou se fosse, os alunos tinham lido o livro, ficaria, o livro tinha sido lido pelos alunos. O tempo composto se mantém. Certo. E a reflexiva para fechar as vozes? Eu me penteei. O me aí é o objeto, né? Sim, nesse caso, o objeto direto. Eu penteei a mim mesmo. O pronome me, te, si, nos, vos faz parte da ação e tem função sintática. E tem também a voz reflexiva recíproca, que é quando a ação é trocada entre os elementos de um sujeito plural. Os lutadores se cumprimentaram. Um cumprimentou o outro. Entendi. É bastante detalhe, né? É sim. E falando em detalhes e conjugação, um ponto interessante que a fonte traz é sobre a formação dos tempos. Sabia que a maioria dos tempos verbais deriva de só 3 formas básicas? 3? Quais? O presente do indicativo, tipo eu faço, o pretérito perfeito do indicativo, eu fiz, e o infinitivo impessoal, fazer. Esses são os tempos primitivos. Por exemplo, do presente do indicativo, geralmente derivam o presente do subjuntivo, que eu faça, e parte do imperativo. Do pretérito perfeito, derivam o mais que perfeito, eu fizera, o imperfeito do subjuntivo, se eu fizesse, e o futuro do subjuntivo, quando eu fizer. E do infinitivo derivam os futuros do indicativo e o imperfeito do indicativo. Nossa, quer dizer que se eu souber conjugar bem esses 3 tempos primitivos, especialmente de um verbo irregular, eu consigo deduzir muitos outros tempos? Em grande parte, sim. Ajuda muito a entender a lógica das irregularidades. Claro que existem exceções importantes, verbos como ser, ir, dar, haver, saber, têm umas formas bem próprias no subjuntivo, por exemplo. Mas a regra geral da derivação é uma ferramenta poderosa. E isso explica por que o imperativo é meio misturado, né? Pega formas de lugares diferentes. Exatamente. O imperativo afirmativo é um caso clássico. Para tu e vós, ele vem do presente do indicativo sem o S final. Canta tu, vendei vós. Mas para você, nós e vocês, ele vem direto do presente do subjuntivo. Cante você, cantemos nós, cantem vocês. E o negativo? O imperativo negativo é mais simples. Ele é todinho igual ao presente do subjuntivo. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós, não canteis vós, não cantem vocês. Isso leva àquela questão da uniformidade de tratamento, né? Não misturar tu e você. Fundamental. Se você começa tratando por tu, tem que usar os pronomes e verbos da segunda pessoa. Se opta por você, usa tudo na terceira pessoa. Misturar, como naquele famoso slogan "Vem pra caixa, você também", onde vem é imperativo de tu e você é tratamento de terceira, é considerado um erro de coesão pela norma culta. O correto seria venha você ou vem tu. Entendida. Já vimos a estrutura, as formas, as vozes, a formação, mas e o uso? Como e por que a gente escolhe um tempo ou modo específico? O indicativo é o da certeza, né? E o presente do indicativo é só para agora. Não, ele é super versátil. Indica, sim, a ação que acontece no momento da fala, estou aqui conversando, mas também ações habituais, eu leio todos os dias. Verdades universais ou científicas, a água ferve a 100 graus, ou ações que têm certa duração. Eles estudam a cura da doença. E ele pode viajar no tempo, né? Usar o presente para falar do passado ou do futuro. Pode. O presente histórico é muito comum em narrações para dar vivacidade. Em 1822, Dom Pedro proclama a independência. Parece que está acontecendo agora. E usamos o presente para falar de um futuro próximo ou certo. Amanhã eu viajo para a praia. Legal. E os passados do indicativo? O pretérito perfeito é a ação acabada pontual. Ele comprou o carro ontem. Isso, ação concluída num ponto do passado. Mas os efeitos podem durar, né? Ele me deixou confuso com aquela resposta. A resposta acabou, mas a confusão continua. E a forma composta, tenho estudado, indica uma ação que começou no passado e se repete ou continua até o presente. E o imperfeito? Ele comprava pão ali todo dia. É a ação que durava no passado. Exatamente. Ação contínua, habitual no passado ou que estava acontecendo quando outra pontual ocorreu. Ele dormia quando o telefone tocou. Também é muito usado para descrever cenários, pessoas ou situações no passado. A casa era velha, as janelas rangiam. E às vezes a gente usa para ser mais educado, né? Tipo, eu queria um café, em vez de eu quero. Sim, o imperfeito de polidez. Podia me fazer um favor? Soa mais delicado que pode me fazer um favor?
Ele também pode substituir o futuro do pretérito em certos contextos informais. E o mais que perfeito, aquele fizera, comprara, ele indica um passado antes de outro passado, certo? Perfeito. Quando a polícia chegou, o ladrão já fugira, ou, bem mais comum hoje, tinha fugido. A ação de fugir aconteceu antes da ação de chegar. A forma simples, fugira, é mais literária, formal. A composta, tinha fugido, domina a fala e a escrita atual. E os futuros? Futuro do presente. Farei e comprarei. É o futuro certo. Passarei na prova. É a ação futura vista como certa ou provável, mas também pode indicar incerteza, uma hipótese sobre o presente. Quantos anos ele terá? Ou até uma ordem categórica, como nos mandamentos. Não matarás. E o futuro do pretérito? Faria, compraria. Esse indica uma ação que seria futura em relação a um ponto no passado. Ele disse que viria. Ou uma ação que depende de uma condição que não se realizou. Eu viajaria se tivesse dinheiro. Ou incerteza sobre um fato passado. Quem teria feito isso? E claro, também serve para polidez. Gostaria de ajudar. Certo. Isso cobre o indicativo e o subjuntivo. Modo da dúvida, hipótese, desejo. Isso geralmente aparece em orações que dependem de outras, subordinadas. O presente do subjuntivo, que eu faça, que chova, expressa desejo, Deus te abençoe. Dúvida, talvez ele venha, possibilidade, ou uma ordem pedido indireto, peço que você se acalme. O imperfeito do subjuntivo. Se eu fizesse, se chovesse. É o da condição irreal, né? Se eu fosse rico. Principalmente. Hipótese, condição pouco provável ou irreal no presente ou futuro. E aqui tem aquela correlação verbal super importante que sempre cai em prova. A condição no imperfeito do subjuntivo pede a consequência no futuro do pretérito do indicativo. Se eu pudesse, imp subjunto, eu viajaria, fut pret indi. É errado dizer se eu pudesse, eu viajava. Ah, essa é clássica mesmo. Tem que harmonizar os tempos. E o futuro do subjuntivo? Quando eu fizer, se chover. Esse indica uma ação futura vista como possível, eventual. Muito comum depois de conjunções como quando, se, enquanto, assim que, referindo-se ao futuro. Quando você puder, me ligue. Se ele vier, será bem-vindo. É aquele que a gente não pode confundir com o infinitivo pessoal. Beleza. E, para fechar os modos, o imperativo. Faça, chova. Brigadeira, chover não tem imperativo. É o da ordem, pedido, conselho. Estude mais. Exato, e ele pode ter até um valor meio condicional às vezes. Estude e passará. Se você estudar, passará. Falando em correlação, essa combinação dos tempos entre a oração principal e a subordinada é bem importante, né? Evitar coisas como, caso eu tivesse dinheiro, faça um curso. Com certeza. Essa frase que você deu mistura uma hipótese, caso eu tivesse imperfeito do subjuntivo, com uma certeza no presente. Faço o presente do indicativo. Não combina. Soa muito estranho. A harmonia entre os tempos e modos é fundamental para a lógica e clareza da frase. E quais são as combinações mais comuns? Aquelas que a gente precisa ter na ponta da língua. Bom, algumas clássicas são: presente do indicativo na principal, pede presente do subjuntivo na subordinada para expressar desejo, dúvida atual, espero que ele venha. Pretérito perfeito na principal, geralmente pede pretérito imperfeito do subjuntivo na subordinada para expressar algo que se queria ou duvidava no passado, pedir que ele viesse. E aquela do, se eu pudesse, viajaria. Essa é a correlação da condição irreal. Pretérito imperfeito do subjuntivo na condição. Se eu pudesse, com o futuro do pretérito do indicativo na consequência, viajaria. E para o futuro? Quando ele chegar. Aí é futuro do subjuntivo, na condição tempo, futuro. Quando ele chegar, com o futuro do presente do indicativo na consequência, avisarei. Essas são algumas das mais importantes e mais cobradas. A escolha depende muito da relação temporal e da nuance, certeza, dúvida, desejo que se quer expressar. Faz sentido. É quase uma dança entre os tempos verbais. Para a gente ir organizando as ideias, os verbos também são classificados em tipos, né? Regulares,
irregulares. Sim, a classificação ajuda a entender o comportamento deles na conjugação. Os regulares são aqueles bonitinhos que seguem o modelo cantar, vender, partir, sem alterar o radical nem as desinências padrão. Os irregulares são os que apresentam alguma alteração no radical ou nas desinências em relação ao paradigma. São muitos e muito comuns. Fazer, faço, fiz, poder, posso, pude, medir, meço. E tem os anômalos, que são super irregulares. Isso. São pouquíssimos, mas muito usados. Ser e ir são os exemplos clássicos. Eles têm vários radicais diferentes ao longo da conjugação. Sou, fui, era, vou, fui, ia. E os defectivos, aquele que falsa pedaço. Exato. Não tem conjugação completa. Faltam algumas pessoas ou tempos. Já falamos do precaver-se. Outros exemplos são colorir, não tem eu coloro, falir, só nas formas com i, tipo falimos, reaver, só onde haver tem v, abolir. E os abundantes, que têm mais de uma forma. Já falamos do particípio duplo, limpado, limpo. Isso, o caso mais comum é o particípio duplo, mas existem outras abundâncias menos frequentes. A regra de uso do particípio duplo regular com ter e haver, irregular com ser e estar, é a mais importante aqui. E os pronominais são os que sempre vêm com pronome, tipo queixar-se. São verbos como queixar-se, arrepender-se, suicidar-se, orgulhar-se. Eles só existem ou só têm esse sentido específico quando conjugados com o pronome oblíquo átono, me, te, si, nos, vos. Esse pronome faz parte do verbo, não tem função sintática separada nesses casos. São os pronominais essenciais. Tem também os acidentalmente pronominais, como esquecer, esquecer-se, lembrar, lembrar-se, que mudam um pouco a regência com ou sem o pronome. E os reflexivos são um tipo de pronominal, então, onde o pronome é o objeto. Exatamente. São um subgrupo dos pronominais em que o pronome representa o mesmo ser que o sujeito e funciona como objeto, direto ou indireto, indicando que a ação recai sobre quem a pratica. Ele se feriu a si mesmo, E por último, os vicários. que substituem outros verbos. Sim, são verbos como ser ou fazer, usados para evitar a repetição de um verbo dito antes. Você ainda vai àquela reunião. Eu ia, mas agora não vou mais. Ou, ele sempre vem aqui, mas há anos que não o faz, não vem aqui. Ufa, quanta classificação, mas ajuda a entender as particularidades. O material que a gente usou dá uma atenção especial para alguns verbos que são campeões de dúvida, né? Relembra pra gente alguns, aquela lista de ouro. Assim, é fundamental focar nos mais problemáticos. A lista inclui, claro, os anômalos, ser e ir, os muito irregulares e frequentes vir, ver, por, ter e todos os seus derivados, intervir, prever, compor, manter, etc. E outros que sempre pegam, caber, eu caibo, valer, eu valho, adequar, que é polêmico, mas considerado defectivo, haver, especialmente o impessoal, no sentido de existir, reaver, que só tem as formas com V, precaver-se, que já vimos que é defectivo, requerer, que não se conjuga como querer no presente, prover, que não se conjuga como ver no passado e futuro do subjuntivo, viger, vige, mas não vijo. E os terminados em ear, iar, uar. Também têm suas manhas. Tem, sim. Os terminados em uar, como continuar, geralmente são regulares, mas atenção à pronúncia e grafia de alguns, como apaziguar, pode ser apazigo ou apazigo, e ao acento em aguar, eu ago. Os terminados em ear, como passear, ganham um in depois do e nas formas do radical tônico. Eu passeio, tu passeias, ele passeia. E os em guiar. A maioria é regular. A maioria sim. Eu vario, tu varias. Mas tem o famoso grupo Mário. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar, que são exceções e se conjugam como os verbos em ear, recebendo um e antes do i. Eu medeio, tu medeias, eu anseio, eu odeio. Nossa, é muito detalhe nesses irregulares. Querer e requerer não são iguais. Não no presente. Eu quero, mas eu requeiro. Ele quer, mas ele requer. Muita gente erra isso. E precaver, só para reforçar,
Não vem nem de ver, nem de vir, é defectivo. Exato. Reaver vem de haver, mas só tem as formas onde haver tem ver. Reouvemos, reouvestes. Ver e prover também são diferentes em tempos cruciais. Sim. No pretérito perfeito, eu vi, mas eu provi. No mais que perfeito, eu vira, mas eu provera. No imperfeito do subjuntivo, se eu visse, mas se eu provesse. E no futuro do subjuntivo, quando eu vir, mas quando eu prover. Esse vir, futuro do subjuntivo de ver, é importantíssimo. E por e derivados, nossa, esses são essenciais mesmo. Pus, puser, ponho, ponha, tem que saber. Tem que saber. Assim como vir e ter e seus derivados. As formas vim, veio, vieram, viesse, vier, de vir, e tive, teve, tiveram, tivesse, de ter, são a base para conjugar intervir, convir, manter, deter. Atenção também aos acentos diferenciais. Ele vem sem acento, eles vêm, têm, com acento. A lista é grande. Tem também impedir e medir, que trocam o D por C. Peço, peça. Enfim, vale a pena ter uma lista desses verbos mais complicados e consultar sempre que der dúvida. Com certeza. A prática e a consulta constante são o melhor caminho. E para a gente pensar um pouco, além da regra pura, a escolha desses tempos e modos todos não é só para seguir a gramática, né? Ela tem um valor discursivo, constrói a intenção do texto. Como assim? Por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, qual tempo verbal costuma predominar? O presente do indicativo, certo? Para dar aquele tom de verdade geral de análise de comentários sobre o mundo. A sociedade enfrenta desafios. Usa-se também verbos que indicam opinião ou modalidade. É preciso, deve-se, pode-se argumentar. Acredito que. E numa narração, para contar uma história? Aí quem reina são os tempos do passado, pretérito perfeito para contar as ações que aconteceram, que fizeram a história andar, pretérito imperfeito para descrever os cenários, os personagens, as situações que duravam. O presente pode até aparecer, mas ou é o presente histórico para dar vivacidade, ou é um comentário do narrador saindo um pouco da história para falar com quem lê. Como aquele exemplo do Graciliano Ramos, que a fonte cita, né? No meio da narrativa no passado, eles soltam "mulher é bicho difícil". É um comentário atemporal dele. Exatamente. E na descrição pura. Predomina o imperfeito. A casa era enorme, tinha um jardim florido, as paredes pareciam cansadas. E em textos que dão instruções, tipo receita ou manual. Aí é o reino do imperativo, misture bem, não ultrapasse a dose, ou do infinitivo com valor de ordem, favor não fumar, empurrar. A escolha do tempo-modo ajuda a definir o gênero e a intenção do texto. Ufa! Que viagem, hein? Percorremos um longo caminho, desde a definição básica do que é um verbo até essas nuances de uso no discurso. Então, acho que a grande lição é: dominar os verbos é fundamental mesmo para a gente se expressar bem em português. Sem dúvida. É essencial para clareza, para precisão, para tudo. E, embora o tema seja gigante, vasto, acho que a chave é o que a gente conversou. Reconhecer os padrões, como os verbos derivados seguem os primitivos, focar naqueles irregulares que mais usamos e que mais dão problema, ser, ir, ter, ver, pôr e companhia, e entender bem aquelas distinções que fazem a diferença. Infinitivo versus futuro do subjuntivo, voz passiva sintética com PA versus PS para concordância. Como a própria fonte sugere, não é decorar os 11.000, mas sim ter segurança com os mais frequentes e os mais escorregadios. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Com certeza. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Os verbos, a gente viu, organizam nossa visão do tempo, da ação, da certeza, da dúvida. Como será que toda essa riqueza e também essas armadilhas dos tempos e modos verbais do português, comparada com línguas que têm sistemas mais simples ou diferentes, influencia a forma como nós, falantes nativos, pensamos, percebemos e descrevemos o mundo ao nosso redor? Fica aí a questão no ar para a gente refletir.